Bom dia, turminha. Bom dia, turmona. Tudo bem? Então, hoje, na disciplina de endodontia laboratorial, nós vamos conversar um pouco sobre a radiologia aplicada à endodontia. Então, a professora Sandra Marcha já deu a parte de esvaziamento, né? Muito importante na endodontia, esvaziamento da polpa viva e da polpa morta. Falou sobre odontometria. E agora eu vou estar complementando com os outros assuntos pertinentes à endodontia relacionada à ósseo, né? Bom, então, vocês, começando as duas disciplinas ao mesmo tempo, vão entender cada vez mais a importância de uma boa radiografia em qualquer área, mas assim, vamos falar especificamente da endodontia, né? Então, a gente precisa entender que na radiografia, na tomada radiográfica, tem princípios, né? Um desses princípios é a distorção, que tem que ser a menor possível. Por isso que a gente enfatiza bastante lá no laboratório de rádio a necessidade de uma tomada radiográfica adequada, um processamento adequado, coisa que vocês, assim, estou repetindo, mas é algo que vocês já sabem, né? Bom, então os princípios de uma boa radiografia diz respeito à película do filme, o dente e ao feixe de raio-x, certo? Então, o feixe de raio-x, ele tem que estar incidindo sobre o dente e sobre o filme, numa angulação específica, dependendo da técnica que nós vamos utilizar. Por exemplo, lá com os posicionadores que vocês fizeram no manequim e em pacientes, né? Vocês utilizaram com posicionador a técnica do fone longo e quando não foi possível usar o localizador e teve que se fazer recurso, utilizar o recurso da angulação, a gente trabalhou com a técnica da Evocetris, né? Então, entenderam também o quanto é importante o dente ficar centralizado na película. Aqui eu falo o dente por causa da endodontia, mas assim, por regiões. Mas quanto mais o dente ficar centralizado na película, na endodontia, a gente vai ter uma melhor visualização, buscando uma menor distorção. Obrigada. Acho que eu falar bom dia para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, tudo bem? Bom, entenderam também da importância do processamento radiográfico, do posicionamento do filme, do picote, para que tudo isso se torne o quê? Um arquivo que dure lá no seu consultório pelo menos 20 anos, que é nosso dever estar guardando e arquivando esses documentos, né? A biossegurança, vocês também estão se familiarizando agora, então vocês entendam que há necessidade de envolver o filme no plástico, quer dizer, aquele Magipac, né? É importante usar, além da luva, a sobreluva para evitar a contaminação cruzada e a desinfecção com hipoclorito de sódio, que hoje em dia está muito bem falado, e a gente vai entender cada vez mais a importância de evitar e impedir a contaminação cruzada. Então, aqui reflete bem o que a gente busca, né, na endodontia. Uma radiografia periapical, com dente centralizado. Nós falamos da régua de plástico transparente, então aí está informando o jeito que é essa reguinha de plástico, né, e uma lupa, porque a gente tem um objeto, que é o dente, verificado de forma, ele é tridimensional, e na radiografia, quando projetado, ele é bidimensional. Então, com a lupa a gente enxerga detalhes e, exagerando um pouquinho, é quase que a gente entendesse um pouco mais essa questão de querer enxergar a parte tridimensional. Na radiografia periapical, o que nós vamos observar? O volume da cavidade pulpar, não só da câmara, né? Então, a gente tem a câmara pulpar, tem canal radicular, observar se esses canais, se essa câmara está visível, se esses canais estão visíveis na radiografia. Observar a relação teto-soalho, se é próximo, se é distante. Observar se tem obstáculos à entrada dos canais, né? Tipo calcificação, algum material que esteja na câmara pulpar.
Observar o número e a forma dos canais e das raízes. Observar, por exemplo, se é um canal curvo, se é retilíneo, se esse canal está obstruído, se está totalmente calcificado, né? Observar, em particular, o ápice radicular. Então, nesse ápice, o que a gente tem que observar? Se periapicalmente, como é que está esse espaço pericimentário? Ele está aumentado, ele está diminuído, existe laminadura, essa laminadura está rompida, então todas essas informações são importantes da gente estar observando com lupa para a gente, junto com o exame clínico detalhado, fechar um diagnóstico pulpar ou periapical. Bom, então, como vocês estão estudando bastante as estruturas, tanto da maxila quanto da mandíbula, existem algumas estruturas que podem ser confundidas com lesões periapicais, né? As lesões periapicais, vocês viram, elas podem ser difusas, podem ser circunscritas, né? Geralmente elas são radiolúcidas, né? Então, e ela pode estar próximos aos ápices dos dentes, né? Por exemplo, aqui a gente está mostrando o forame nasopalatino, que ele está entre os centrais superiores. E muitas vezes tão próximo do ápice, que se a gente não fizer uma angulação muito bem feitinha, a gente pode projetar esse forame sobre um ápice, ou do central, ou do outro central, e pode ser confundido com lesão periapical. Algumas vezes na clínica, o aluno vem todo feliz: professor, é uma endo, é uma endo. Aí a gente observa o dente clinicamente, depois vamos observar um pouquinho mais radiograficamente, um pouquinho mais bem detalhado. E aí eu peço, faz uma nova radiografia periapical, uma outra tomada, vamos focar diferente. E aí, para a tristeza do aluno, o forame incisivo, e por causa de uma angulação, há uma projeção dessa estrutura sobre a raiz de um dos centrais, e a radiografia que nos traz a de aqui dentro do canal, olha. Muitas vezes ela interfere no nosso processo. Molares e premolares têm a presença de maxilar, né? Mas é a cortical maxilar, as raízes premolares, né? E ela num dente vitalizado, ou num dente que não é vitalizado, mas que tem uma endodontia seguindo os princípios, a laminadura está íntegra. Quando estamos diante de uma lesão, a laminadura está rompida, né? A laminadura está rompida, ou tem um aumento do espaço pericimentário indicando que algo não está dentro da normalidade, né? Então, aqui temos mais estruturas, né, da maxila, que são o seio maxilar, próximo às raízes, informando que, poxa, será que é uma lesão? Será que não é? Além de confirmar, de verificar o espaço do ligamento periodontal, a gente vai estar fazendo os testes térmicos, os testes de vitalidade, e também comparando do lado oposto, porque geralmente nós somos simétricos, né? Então, se tem um volume de seio maxilar grande de um lado, geralmente esse volume vai estar se apresentando também do lado oposto, né? Aqui está escrito processo zigomático. O processo zigomático, vocês sabem que ele é radiopaco, né? Então, ele não vai ser confundido com uma lesão, mas muitas vezes ele vai estar se sobrepondo aos ápices dos molares, impedindo que a gente verifique se realmente tem uma lesão ou não, certo? Para isso, vocês vão aprender dentro dessa aula também, e você já deve ter estudado o capítulo antes, a técnica de Lemaster, né? Que vai fazer com que você faça uma diminuição da angulação vertical, para que você tire a sobreposição do processo zigomático dos ápices dos molares superiores.
Na região da mandíbula também tem estruturas que podem ser confundidas com lesão. Por exemplo, a região dos premolares inferiores, o forame incisivo, ele pode ser confundido com lesão, como a gente está vendo nessa radiografia aqui, ó. Lembra do que eu falei? O que a gente pode estar se guiando para verificar se é uma lesão ou se é uma estrutura anatômica? Vamos observar o contorno do ligamento periodontal. Vamos observar como é que está a laminadura. Aqui existe a presença de laminadura e aqui, olha, ela está rompida, ela está ausente, né? Então, aqui provavelmente é uma lesão. Eu falo provavelmente porque eu estou falando de exame radiográfico. Mas o que vai me dar mais certeza? Fazer um teste de vitalidade pulpar, né? Aqui, se eu colocar uma temperatura fria, através de um bastão ou endo-ice, ou calor, o paciente não vai referir dor, porque aqui dentro já não existe mais o feixe vascular nervoso. Existe um canal preenchido por micro-organismos. Esses micro-organismos foram capazes de fazer com que se desenvolvesse essa lesão aqui. Essa lesão tão localizada, circular e de pequeno porte, que a gente vai estar estudando, que é o granuloma periapical, certo? O que mais? Observar também que existe técnica radiográfica em que, se a gente fizer uma radiografia ortorradial, a gente vai observar, por exemplo, que essa imagem radiolúcida ela está na região periapical. Se nós mudarmos a nossa angulação, fizer uma angulação mesio-radial ou disto-radial, ou seja, o nosso cone vai ter uma movimentação ou para medial ou para distal, em qualquer dessas angulações horizontais, a imagem radiolúcida sempre estará no ápice, sempre estará grudadinha no ápice. Ao passo que, se for um forame newtoniano, se nós fizermos uma angulação para mesial ou para distal, ela vai estar se deslocando do ápice. É um fenômeno chamado da paralaxe, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Na mandíbula, a gente observa que são cortes da mandíbula, que existe um osso, uma cortical óssea, bem densa, em toda a mandíbula. Tá vendo? Então, essa cortical densa, o que ela nos ajuda ou atrapalha? Foi feito um estudo onde o pesquisador, tirando todo o osso alveolar da mandíbula e fez o raio-x, é como se não tivesse osso nenhum. Com osso ou sem osso, é como se não tivesse osso nenhum. Porque a gente só observa a perda só enxerga uma imagem radiográfica como imagem radiolúcida quando a gente perde mais de 30% da estrutura mineral. Ou seja, quando a lesão estiver realmente maior ou atingindo as tábuas ósseas, essa tábua óssea lingual ou vestibular, é que a gente vai começar a enxergar melhor essa lesão, certo? Bom, aqui não é radiografia, né, mas é para mostrar o forame newtoniano, certo? Aqui a gente está quase finalizando essa primeira parte da aula, mas deixa eu finalizar mostrando que a fóvea submandibular, ela também pode ser confundida com lesão periapical, e eu vou estar repetindo que o contorno do ligamento periodontal associada à visualização da lâmina dura vai nos dar a informação de que esse dente está possivelmente vitalizado e aquela imagem radiolúcida não é uma lesão, e sim uma estrutura anatômica, no caso a cândida submandibular, certo? A mesma coisa com o canal mandibular, às vezes ele está numa região, sobrepondo-se aos atos, como uma imagem radiolúcida, que a gente pode estar confundindo com lesão periapical e, na verdade, é estrutura anatômica originária daquela região, e tem um aspecto também de normalidade, tá bom?
Aqui, então, nós estamos finalizando a primeira parte da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai entrar em contato para ir esclarecendo, tá bom? Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente começa a segunda parte, tá? Stop, já fiz o stop. Onde é?